I wish you were here. Sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Pessoal, vocês estão gostando dessa fase de liga? Ou ainda sentem falta da fase de grupos? Se fosse fase de grupos, estaria terminando agora. Era a última rodada. Mas na fase de liga são 8 jogos na primeira fase, então ainda tem mais 2. E eu já argumentei aqui, temos jogos aí muito interessantes, como é o caso de Inter e Liverpool, City e Real Madrid. São jogos entre as grandes equipes que não aconteciam com frequência na fase de grupos, né? Os grupos só tinham 4 times e na maioria das vezes você tinha um time muito forte, um time mediano e 2 times fracos. Você sabia mais ou menos o que ia acontecer. Aqui deixa as coisas mais imprevisíveis e também faz com que alguns times sejam eliminados antes das oitavas de final, já que a gente tem uma repescagem e tudo mais. Vocês já entenderam como é que funciona o novo formato. Mas eu quero saber se vocês se adaptaram ou sentem falta. Eu não diria que eu sinto falta do formato, eu sinto falta da vida como era quando a Champions tinha fase de grupos. Eu sei que ainda não faz muito tempo, né? A segunda temporada apenas da fase de liga. Mas eu sinto falta lá de 2018, 2017. Como tínhamos Cristiano Ronaldo, Messi jogando ainda, Neymar jogando na Champions. E eu era mais feliz. Mas nem sei se é porque eles jogavam lá, né? Enfim, pelo menos 2025 eu posso terminar, quem sabe, comemorando o título do Vasco. Estamos com a vantagem na semifinal contra o Fluminense na Copa do Brasil. Seguindo aqui com a Champions League, o que aconteceu foi o seguinte: porque a gente tem muito jogo bom, mas também tem alguns jogos aí, né, entre as equipes que ninguém quer saber. Olympiacos, uma equipe tradicional, grande na Grécia, mas a nível europeu, nível mundial, não significa nada, Olympiacos, né? Ganharam do Kairat Almaty, era favorito, mesmo fora de casa tinha que ganhar, e ganhou 1-0. O Bayern de Munique, um dos melhores times da atualidade, que tropeçou na rodada passada, perdeu para o Arsenal, que também é um dos melhores times da atualidade, mas já começou a dar aquela pipocada na Premier League. Eles estão liderando, mas a distância para o City já diminuiu. Eles perderam no final de semana para o Aston Villa, mas voltaram a vencer na Champions essa semana, como o Bayern também voltou a vencer. Meteu 3-1 para cima do Sporting de Portugal. Jogo na Allianz Arena. E o Bayern ganha com gol de Gnabry, Karl e Jonathan Tah. O Kimmich até marcou um gol contra ele para o Sporting. Então, vitória de 3-1 para o Bayern de Munique. A Internazionale recebeu o Liverpool no Giuseppe Meazza, ou San Siro, e a vitória foi dos Reds, 1-0, gol do Szoboszlai, que é o melhor jogador do Liverpool na temporada, o único cara que você vê que joga bem todos os jogos, e ele fez o gol de pênalti ali no finalzinho da partida, aos 42 minutos do segundo tempo. O Liverpool, depois da treta do Salah com o Arne Slot, o Salah jogou tudo no ventilador, disse que pode ser que ele não volte para o Liverpool depois da Copa Africana de Nações e que o próximo jogo da Premier League poderia ser a sua despedida em Anfield, se é que ele vai ser relacionado para o jogo, né? Agora fica essa dúvida. O Liverpool acaba jogando bem contra a Inter e sem o Salah, que nem no banco estava, e pode ser que nem no banco ele fique de novo no final de semana contra o Brighton. O jogo foi, de certa forma, equilibrado, né? Total de chutes, a posse de bola, mas o Liverpool consegue sair com a vitória num jogo muito difícil, né? Que é bater a Inter, principalmente fora de casa. Eu acho que a Inter ainda não está no nível que era com o Inzaghi, mas o Chievo está mantendo o time ali nas cabeças da Série A e também entre os classificados da Champions. O Barcelona venceu por 2-1 o Eintracht Frankfurt no Camp Nou, a volta do Camp Nou à Champions League. O Camp Nou ainda não está 100% pronto, tá igual o Bernabéu, né, quando o Real Madrid estava reformando, então tem áreas ali que não podem receber torcedores ainda. E o Barça venceu por 2-1 com 2 gols do Koundé, o zagueiro barra lateral, decidiu o jogo para o Barcelona, marcando 2 gols, e essa vitória foi de virada para cima do Eintracht Frankfurt. Barcelona, que teve a volta do Rafinha há pouco tempo, foi decisivo no jogo contra o Atlético de Madrid semana passada.
aos poucos os jogadores lesionados vão voltando, mas quem decidiu nessa partida foi um defensor. A Atalanta venceu o Chelsea por 2-1 na Itália, em uma vitória de virada da Atalanta, que não é mais treinada pelo Gasperini, que está na Roma agora. Roma está na Europa League. O João Pedro abriu o placar para o Chelsea, mas Scamacca e De Ketteler viraram o jogo para a equipe da Atalanta. Bom jogo dos italianos, grande vitória contra o atual campeão mundial, o primeiro campeão do Super Mundial da FIFA. O Tottenham bateu o Slavia Praha em casa, 3-0. Zima marcou um gol contra, Mohamed Kudus e Xavi Simons marcaram de pênalti para a equipe do Tottenham. E aí vocês viram o Richarlison, queridinho do nosso Mr. Carlo Ancelotti. O PSV foi derrotado em casa pelo Atlético de Madrid. Vitória de virada do time do Simeone. O Gus Til abriu o placar para o PSV, mas Julian Álvares empatou. Ranco virou para o Atlético de Madrid. Sorloth fez 3-0, 3-1 melhor dizendo, e o Pepe descontou depois para o PSV. Fim de jogo, 3 para o Atlético de Madrid, 2 para o PSV Eindhoven. Na França, o Mônaco venceu por 1-0 a equipe do Galatasaray, enquanto o Marseille foi até a Bélgica e derrotou o Union Saint-Gilloise por 3-2. E teve gol do brasileiro Igor Paixão, grande fase aí dele, eu acho que merece ser observado pelo Carlo Ancelotti. 2 gols também do Greenwood, que desde que chegou no Olympique está jogando muito, né? Ele teve aquela treta lá no United, não com o United em si, né? Mas enquanto ele jogava no United ele teve problemas pessoais ali extra-campo. Depois ele foi jogar lá no Getafe, jogou muito na La Liga e foi comprado pelo Olympique de Marseille. É o camisa 10 e o principal jogador da equipe, que conta também com o Igor Paixão, com o Aubameyang. Bom time do Olympique de Marseille. Esses foram os jogos da terça-feira, dia 9. Na quarta-feira, dia 10, o Villarreal recebeu o Copenhague em casa e foi derrotado por 3-2. Vitória da equipe dinamarquesa de virada no submarino amarelo. O Ajax finalmente venceu, derrotou o Karabag por 4-2 fora de casa. Enquanto isso, o Borussia Dortmund empatou em casa no Signal Iduna Park, 2-2 contra o Bodo Glimt, da Noruega. O Bayer Leverkusen também empatou em 2-2 com o Newcastle. Jogo na Alemanha, o Leverkusen, que vinha de uma vitória por 2-0 contra o City na Inglaterra, agora acaba cedendo empate com o Newcastle na Alemanha, na Bayer Arena. E o Bruno Guimarães acabou fazendo um gol contra, abrindo o placar para o Leverkusen. Mas aí o Gordon empatou de pênalti. O Milei, que não é o presidente da Argentina, virou o jogo para o Newcastle. E depois o Grimaldo marcou o gol de empate do Leverkusen. O Benfica venceu mais uma, conseguiu emplacar aí 2 vitórias seguidas na Champions. Tinha vencido na semana passada, na rodada passada, a equipe do Ajax, né? Agora vence também o Napoli em casa. Mais uma vitória para o time treinado por José Mourinho. E o Richard Rios, ex-jogador do Palmeiras, fez uma grande partida, marcou o primeiro gol. O Barreiro fez o segundo e assim terminou 2 para o Benfica, 0 para o Napoli. A Juventus venceu por 2-0 o Pafos do Chipre, que é o time do Davi Luiz, e com gols de Weston McKennie e Jonathan Davi, um estadunidense e outro canadense. Eles decidiram o jogo para a velha senhora. Na Bélgica, o Clube Bruges recebeu o Arsenal e foi derrotado por 3-0 pelo atual líder da fase de Liga da Champions e líder também da Premier League. O Madueke marcou 2 gols, um deles um golaço, e o Martinelli também marcou um golaço
para sacramentar a vitória do Arsenal. Os Gunners venceram então. Gabriel Jesus ali teve alguma chance de gol, ele que voltou de lesão há pouco tempo, mas não balançou as redes. O Atlético Bilbao recebeu o PSG lá em San Mamés e empatou em 0-0 então com a equipe do Luiz Henrique, atual campeão da Champions League, e que vai jogar o Intercontinental. Espera para ver se vai enfrentar o Flamengo ou o Pirâmides na final do Intercontinental na próxima semana. O Luiz Henrique falou que prefere o Pirâmides em entrevista para o Arthur Quesada da TNT depois desse jogo contra o Bilbao. E para encerrar, o grande jogo da rodada, Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu. Finalmente saiu o gol do Haaland lá no Bernabéu depois de várias visitas. Dessa vez ele não passou em branco, marcou o gol de pênalti, o gol que deu a vitória à equipe do Manchester City. O Real até saiu na frente com o Rodrigo que não marcava com o Real Madrid desde março. O Rodrigo não fazia um gol com a camisa do Real Madrid muito tempo, né? Ele com o Xabi Alonso não vencendo o titular, mas essa partida ele foi. O Real não teve o Kylian Mbappé, que é o principal jogador do time, é o cara que joga bem na maioria dos jogos, e quando ele não tá bem o Real não funciona, não vence. Normalmente vence com gols dele. Ele e o Courtois têm sido os jogadores mais constantes da equipe, e os únicos que parecem não reclamar, né, do Xabi Alonso. Não que todos reclamem publicamente, mas a gente viu a situação quando o Vini foi substituído no El Clássico. O Valverde já falou que não está satisfeito por jogar de lateral, mas é uma necessidade muitas vezes, né? Porque o Real teve a lesão do Carvajal de novo, lesão também do Alexander-Arnold. Então ou é o Valverde ou é o Militão, e o Militão também se machucou e só volta no ano que vem, provavelmente no final de março ou início de abril. E o Rodrigo até abre o placar para o Real Madrid, mas o O'Reilly empata para o Manchester City, e o Haaland de pênalti completamente bizonho ali cometido pelo Rudiger. O Haaland vai lá e converte 2-1 para o Manchester City. Xabi Alonso muito pressionado, pode ser que ele caia em caso de um revés no final de semana contra o Alavés. Olha só, rimou, revés e Alavés, pela La Liga. O Real Madrid perdeu 2 jogos seguidos no Bernabéu. Não lembro de ver quando foi a última vez que nós vimos isso, né? Perdeu para o Celta de Vigo e agora perdeu para o Manchester City. Perder para o Manchester City é aceitável, mas de todas essas visitas que o City fez ultimamente lá ao Real Madrid, eles não ganharam no Bernabéu, né? A vitória do City lá é a primeira, né? E o primeiro gol do Haaland também. Então vamos à classificação. O Arsenal lidera a fase de liga com 18 pontos. O Bayern de Munique está em segundo com 15. PSG é o terceiro com 13. Empatado em pontos com Manchester City e Atalanta. Internacional, Real Madrid, Atlético de Madrid e Liverpool tem 12 pontos. Borussia Dortmund e Tottenham tem 11. E aqui, né, do primeiro ao oitavo, essas 8 equipes vão direto para a fase de oitavas de final. Do 9º ao 16º vão para os playoffs, enfrentando, no caso, os times do 17º ao 24º. Bom, parei aqui em Borussia e Tottenham, né, que tem 11 pontos. Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcelona tem 10. Olympique de Marseille, Juventus, Galatasaray, Mônaco e Leverkusen tem 9. O PSV tem 8, o único que tem 8. Karabag, Napoli e Copenhague tem 7. Benfica, Pafos e União Saint-Gilloise tem 6. Bilbao e Olympiacos tem 5. Frankfurt e Clube Bruges tem 4. Bodø/Glimt, Slavia Praha e Ajax tem 3. Villarreal e Kairat tem 1 cada um. Os únicos que não venceram na Champions, então, Villarreal e Karabag. Os melhores ataques da competição são do Borussia Dortmund e do PSG, 19 gols marcados por cada um. O Bayern de Munique marcou 18, o Arsenal 17, o Atlético de Madrid e o PSV 15. O time que mais tem posse de bola é o Paris Saint-Germain. O artilheiro da Champions é o Kylian Mbappé com 9 gols e não jogou esse último jogo contra o Manchester City. Osimhen, Haaland
os dois têm 6. Martinelli, Anthony Gordon e Harry Kane têm 5. Líder de assistências são Olise e Aubameyang, cada um com 5. Vamos dar uma olhada aqui nos próximos jogos, na 7ª rodada. A Champions que agora só volta em 2026, no dia 20 de janeiro, com Kairat, Almaty e Clube Bruges. Vamos ver os jogos mais interessantes. Tem Bodoglin e Manchester City, Real Madrid e Mônaco, Internacional e Arsenal, jogão. Tottenham e Borussia Dortmund, Villarreal e Ajax, Sporting e PSG, Galatasaray e Atlético de Madrid, Slavia Praha e Barcelona, Juventus e Benfica. É isso, Bayern e Saint-Gilloise, Chelsea e Paphos. Olha aí, Davi Luiz encontrando o Chelsea lá no Stamford Bridge. Ou será que o Davi Luiz vai sair do Paphos antes disso? Bom, você que assistiu o corte então da Champions League, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal de lives aí que o link tá na descrição. A Champions só volta agora em janeiro eu volto a falar de Champions. Mas ativa o sininho que tem outros vídeos no canal.